Você já comprou alguma coisa e, algumas horas depois, se perguntou por que comprou aquilo? Já sentiu aquele impulso de comprar quando estava triste, ansioso, estressado ou até quando estava feliz demais? A verdade é que a maioria das pessoas não gasta dinheiro por necessidade, gasta por emoção. E esse é um dos maiores motivos pelos quais tantas pessoas trabalham tanto, ganham dinheiro, mas nunca conseguem sair do lugar, nunca conseguem construir liberdade financeira e vivem sempre com a sensação de que o dinheiro simplesmente desaparece. Ninguém ensina isso na escola, ninguém fala isso claramente, mas existe uma relação muito forte entre emoções e dinheiro. Quando você está ansioso, você quer alívio. Quando você está triste, você quer recompensa. Quando você está estressado, você quer prazer rápido. E o dinheiro se torna a forma mais fácil e rápida de sentir alguma coisa boa naquele momento. Comprar dá uma sensação de controle, dá uma sensação de recompensa, dá uma sensação de progresso, mesmo que seja apenas uma ilusão momentânea. O problema é que essa sensação passa, mas a fatura fica. E é assim que muitas pessoas entram em um ciclo silencioso de trabalhar, gastar, se arrepender, prometer que vão mudar e depois repetir tudo de novo. O mais perigoso é que gastar por emoção quase nunca parece um erro no momento. Parece merecido, parece pequeno, parece inofensivo. Eu trabalhei tanto, eu mereço isso. É só dessa vez. Eu estava precisando. Eu começo a me organizar mês que vem. Essas frases parecem normais, parecem justificáveis, mas quando você junta várias decisões emocionais ao longo de meses e anos, o resultado é sempre o mesmo: falta de dinheiro, ansiedade financeira, dívidas, falta de reserva, falta de investimento e a sensação de estar sempre correndo atrás do dinheiro. E aqui está uma coisa que pode mudar a forma como você enxerga sua vida financeira. O seu maior problema com dinheiro talvez não esteja no seu salário, esteja no seu comportamento emocional. Porque não é o quanto você ganha que define a sua vida financeira, é o que você faz quando sente vontade de gastar. Existem pessoas que ganham pouco e conseguem guardar dinheiro, e existem pessoas que ganham muito e vivem endividadas. A diferença entre essas pessoas quase nunca está no salário, está no controle emocional, está na disciplina, está na forma como a pessoa lida com o impulso, com a ansiedade, com a vontade de comprar. O dinheiro, muitas vezes, vira uma válvula emocional. A pessoa não compra porque precisa, compra porque quer sentir algo. Quer sentir alívio, quer sentir prazer, quer sentir que merece, quer sentir que está evoluindo, quer sentir que está no controle da própria vida. Só que essa sensação dura pouco, e depois vem a realidade. E quando a realidade chega, ela chega em forma de fatura, de dívida, de preocupação, de ansiedade e de dependência do próximo salário. E talvez ninguém nunca tenha te falado isso de forma tão direta. Mas enquanto você não aprender a controlar suas emoções, você nunca vai conseguir controlar o seu dinheiro. Educação financeira sem controle emocional não funciona. Ganhar mais dinheiro sem controle emocional não resolve. Ter cartão, limite, crédito e parcelamento sem controle emocional é uma receita para viver preso financeiramente. E talvez ninguém nunca tenha te falado isso de forma tão direta, mas enquanto você não aprender a controlar suas emoções, você nunca vai conseguir controlar o seu dinheiro. Educação financeira sem controle emocional não funciona. Ganhar mais dinheiro sem controle emocional não resolve. Ter cartão, limite, crédito e parcelamento sem controle emocional é uma receita para viver preso financeiramente. Por isso, antes de falar de investimento, antes de falar de renda extra, antes de falar de como enriquecer, a gente precisa falar de uma coisa muito mais importante. Por que você gasta quando não deveria gastar? Porque existe um gatilho emocional por trás de quase toda compra impulsiva, e quando você começa a entender esse gatilho, você começa a retomar o controle. E quando você retoma o controle, algo começa a mudar, não só na sua vida financeira, mas na sua ansiedade, na sua disciplina e na sua liberdade.
Porque, no fundo, gastar por emoção não é um problema de dinheiro, é um problema de comportamento. E comportamento pode ser mudado quando você começa a perceber o que está por trás das suas decisões. Muitas vezes, a pessoa não está comprando um produto, ela está comprando uma sensação. Está comprando alívio, está comprando recompensa, está comprando distração, está comprando uma forma de fugir de uma emoção que ela não quer sentir. E enquanto você não perceber isso, você vai continuar achando que o problema está no preço das coisas, no salário, na economia. Mas, na verdade, o problema está nas decisões silenciosas que você toma quando ninguém está vendo. E se você for sincero com você mesmo, talvez você vai perceber que algumas das decisões financeiras que mais te prejudicaram não foram decisões racionais. Foram decisões emocionais. Foram compras feitas em um dia ruim. Foram decisões tomadas por impulso. Foram coisas que você nem precisava, mas que naquele momento pareciam importantes. E esse é um dos maiores pontos de virada na vida financeira de alguém. O dia em que a pessoa entende que, se ela não controlar a emoção, ela nunca vai conseguir controlar o dinheiro. Se você está aqui até agora, é porque esse assunto de alguma forma toca na sua vida também. E eu quero te pedir uma coisa simples, mas que faz muita diferença para o canal e para que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas que também precisam ouvir isso. Já deixa o seu like nesse vídeo. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a mostrar para mais pessoas que talvez estejam passando exatamente por esse problema de gastar por emoção e não conseguem sair desse ciclo. E eu também quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você seja sincero. Você já gastou dinheiro por emoção e depois se arrependeu? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo, já aconteceu comigo. Porque quando você escreve isso, você não está só comentando em um vídeo, você está reconhecendo um comportamento. E reconhecer o problema é o primeiro passo para mudar. E se você quer aprender mais sobre controle emocional, educação financeira, disciplina, mentalidade, estoicismo, liberdade financeira e como parar de viver no automático com dinheiro, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de comportamento, de mentalidade e de como construir uma vida com mais controle, mais tranquilidade e mais liberdade. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre algo que quase ninguém percebe, mas que controla grande parte das suas decisões financeiras sem você notar. Existe um momento muito específico em que quase toda a compra emocional acontece, e a maioria das pessoas nem percebe que esse momento chegou. Não é quando você entra na loja, não é quando você abre o aplicativo, não é quando você vê o preço. A compra emocional começa muito antes, ela começa dentro da sua mente, começa em um estado emocional. E esse talvez seja o ponto mais importante para quem quer parar de gastar dinheiro por emoção. Você não gasta primeiro e se arrepende depois. Você sente primeiro e gasta depois. Pensa com calma nas últimas vezes que você comprou algo sem realmente precisar. Tenta lembrar como você estava se sentindo naquele dia. Muitas vezes a pessoa estava cansada, estressada, ansiosa, triste, entediada ou até frustrada com alguma coisa da vida. E sem perceber, ela abre um aplicativo, começa a olhar produtos, começa a imaginar como seria ter aquilo, começa a sentir uma pequena empolgação, uma pequena sensação de recompensa. Nesse momento, o cérebro não está pensando em educação financeira, não está pensando em liberdade financeira, não está pensando em investimento, não está pensando no futuro. Ele está pensando em alívio. Ele está pensando em sentir algo bom naquele momento. E é aqui que está o grande problema. O dinheiro vira uma ferramenta emocional, não uma ferramenta racional. Em vez de usar o dinheiro para construir liberdade financeira, construir tranquilidade, construir reserva, construir investimento, a pessoa começa a usar o dinheiro para mudar o que ela está sentindo. E isso é muito perigoso, porque toda vez que você aprende que gastar dinheiro te faz sentir melhor, o seu cérebro começa a repetir esse comportamento. Isso vira um padrão. Ansiedade vira compra. Tristeza vira compra. Estresse vira compra. Tédio vira compra. E quando você percebe, você não está mais comprando porque precisa. Você está comprando porque sente.
Isso não acontece porque você é fraco. Isso acontece porque o cérebro humano funciona assim. O cérebro sempre tenta fugir da dor e buscar prazer. Sempre. E comprar gera uma sensação rápida de prazer, de recompensa, de novidade. Existe até um motivo biológico para isso. Toda vez que você compra algo novo, o seu cérebro libera dopamina, que é uma substância ligada ao prazer e à sensação de recompensa. Ou seja, comprar realmente faz você se sentir melhor por alguns minutos ou por algumas horas. O problema é que depois a dopamina passa, a emoção passa, mas o dinheiro que foi embora não volta. E é por isso que tantas pessoas inteligentes, que trabalham, que se esforçam, que ganham dinheiro, mesmo assim não conseguem organizar a vida financeira. Porque o problema não é matemático, é emocional. A pessoa sabe que não deveria gastar, a pessoa sabe que deveria guardar, a pessoa sabe que deveria investir, a pessoa sabe tudo isso. Mas na hora da emoção, o conhecimento perde para o impulso. E enquanto isso continuar acontecendo, a vida financeira não muda, porque a pessoa continua tomando decisões baseadas no que sente e não no que pensa. Existe uma frase muito forte que resume isso. Quem não controla o emocional, não controla o financeiro. E isso é uma verdade muito grande, porque o dinheiro não é perdido nas grandes decisões. Ele é perdido nas pequenas decisões emocionais do dia a dia. É naquela compra pequena que parecia inofensiva. É naquele parcelamento que parecia que cabia. É naquela promoção que parecia imperdível. É naquele eu mereço depois de um dia difícil. Quando você soma todas essas pequenas decisões emocionais ao longo de meses e anos, o resultado é sempre o mesmo. Dinheiro que não sobra, ansiedade financeira, falta de reserva, falta de investimento e a sensação de estar sempre correndo atrás. E aqui está algo que pode mudar a sua forma de ver o dinheiro. Muitas pessoas não têm um problema de dinheiro, têm um problema de regulação emocional. Elas usam o dinheiro para regular o que sentem, usam o dinheiro para aliviar a ansiedade, usam o dinheiro para compensar frustração, usam o dinheiro para se recompensar, usam o dinheiro para preencher um vazio. Só que o dinheiro não resolve emoção, ele só mascara a emoção por um tempo. E depois a emoção volta, e muitas vezes volta junto com a preocupação financeira. A educação financeira tradicional ensina sobre planilhas, sobre investimentos, sobre juros, sobre renda extra. Tudo isso é importante, mas quase ninguém ensina sobre comportamento financeiro, sobre mentalidade, sobre controle emocional, sobre impulsos. E sem controlar isso, nenhuma planilha funciona, nenhum investimento funciona, nenhuma renda é suficiente. Porque o problema não está apenas no quanto entra, está no porquê sai. Talvez o primeiro grande passo para parar de gastar dinheiro por emoção não seja cortar o cartão, não seja parar de comprar tudo, não seja viver no limite. Talvez o primeiro passo seja começar a prestar atenção em você mesmo. Prestar atenção no que você sente antes de gastar. Prestar atenção nos dias em que você mais sente vontade de comprar. Prestar atenção nos momentos em que você abre o aplicativo sem precisar de nada. Porque quando você começa a perceber o padrão, você começa a recuperar o controle. E recuperar o controle é o começo da liberdade financeira. Porque liberdade financeira não começa quando você ganha mais. Começa quando você para de perder dinheiro para você mesmo. E perder dinheiro para você mesmo, quase sempre, significa perder dinheiro para emoções momentâneas, para impulsos rápidos, para decisões que duram minutos, mas cujas consequências duram meses ou anos. E quando você começa a perceber isso, você começa a entender que o maior inimigo da sua vida financeira não está no preço das coisas, não está na economia, não está no salário. Muitas vezes está nas decisões silenciosas que você toma quando está cansado, quando está ansioso, quando está triste ou quando sente que merece uma recompensa. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu controlo minhas emoções", porque o dia que você aprende a controlar suas emoções é o dia que você começa a controlar seu dinheiro. Agora que você começou a perceber que o problema não está só no dinheiro, mas nas emoções que vêm antes do dinheiro ir embora, a gente precisa falar sobre algo que controla grande parte das suas decisões financeiras sem você perceber: os gatilhos emocionais.
Porque ninguém acorda de manhã e decide racionalmente: hoje eu vou gastar dinheiro à toa. O que acontece é muito mais silencioso. A pessoa sente alguma coisa e esse sentimento vira uma decisão financeira. É por isso que, se você não entender quais emoções te fazem gastar, você sempre vai sentir que o dinheiro simplesmente desaparece, como se fosse um problema de salário, de preço das coisas ou de falta de oportunidade, quando, na verdade, muitas vezes é um problema de gatilho emocional. Existem alguns gatilhos emocionais muito comuns que fazem as pessoas gastar dinheiro sem perceber. A pessoa sente alguma coisa e esse sentimento vira uma decisão financeira. É por isso que, se você não entender quais emoções te fazem gastar, você sempre vai sentir que o dinheiro simplesmente desaparece, como se fosse um problema de salário, de preço das coisas ou de falta de oportunidade, quando, na verdade, muitas vezes é um problema de gatilho emocional. Existem alguns gatilhos emocionais muito comuns que fazem as pessoas gastar dinheiro sem perceber. O primeiro deles é o estresse. Depois de um dia difícil, de um dia cansativo, de um dia em que nada deu certo, a mente começa a procurar uma recompensa rápida. E comprar parece uma recompensa. Parece que você está se dando algo. Parece que você está compensando o dia ruim. O problema é que você não está resolvendo o estresse. Você está apenas comprando uma sensação rápida de alívio. E quando isso vira um hábito, toda vez que a vida fica difícil, o dinheiro vai embora. Outro gatilho muito comum é a tristeza. Quando a pessoa está triste, ela quer se sentir melhor, e comprar algo novo dá uma sensação momentânea de novidade, de mudança, de prazer. É como se por alguns minutos a pessoa esquecesse o que está sentindo. O problema é que isso cria uma associação perigosa. Sentir tristeza igual a gastar dinheiro. E quando essa associação fica forte, a pessoa começa a gastar sempre que não está bem emocionalmente. A ansiedade é talvez um dos maiores gatilhos de todos. A ansiedade faz a pessoa querer resolver alguma coisa rápido, querer sentir que está no controle, querer sentir algum tipo de prazer imediato. E comprar dá exatamente essa sensação. A sensação de que você fez alguma coisa, de que você resolveu alguma coisa, de que você está no controle de alguma parte da sua vida. Mesmo que seja uma ilusão, naquele momento parece real. Existe também o gatilho da recompensa. Esse é muito comum e muito aceito socialmente. A pessoa fala: eu trabalhei tanto, eu mereço. Essa semana foi difícil, eu mereço. Eu consegui uma coisa importante, eu mereço. E merecer não está errado. O problema é quando toda recompensa envolve gastar dinheiro. Porque aí você começa a treinar o seu cérebro a associar esforço com gasto. Trabalhar vira sinônimo de gastar depois. E assim o dinheiro nunca fica. Ele sempre vai embora como forma de recompensa. Outro gatilho muito forte é o tédio. Muita gente não gasta porque precisa, gasta porque está entediado. Abre o celular, entra em um aplicativo, começa a olhar produtos, começa a imaginar como seria ter aquilo e quando percebe, já comprou. Não era necessidade, não era planejamento, era só falta do que fazer naquele momento. Mas o dinheiro foi embora do mesmo jeito. E existe um gatilho muito silencioso e muito perigoso: a comparação. Ver a vida dos outros, ver o que os outros compram, ver onde os outros viajam, ver o que os outros conquistam. Isso cria uma sensação de que você está ficando para trás, de que você precisa acompanhar, de que você precisa mostrar que também está evoluindo. Mas o dinheiro foi embora do mesmo jeito. E existe um gatilho muito silencioso e muito perigoso: a comparação. Ver a vida dos outros, ver o que os outros compram, ver onde os outros viajam, ver o que os outros conquistam. Isso cria uma sensação de que você está ficando para trás, de que você precisa acompanhar, de que você precisa mostrar que também está evoluindo. Mas o dinheiro foi embora do mesmo jeito. E existe um gatilho muito silencioso e muito perigoso: a comparação. Ver a vida dos outros, ver o que os outros compram, ver onde os outros viajam, ver o que os outros conquistam. Isso cria uma sensação de que você está ficando para trás, de que você precisa acompanhar, de que você precisa mostrar que também está evoluindo. Mas o dinheiro foi embora do mesmo jeito. E existe um gatilho muito silencioso e muito perigoso: a comparação.
Ver a vida dos outros, ver o que os outros compram, ver onde os outros viajam, ver o que os outros conquistam. Isso cria uma sensação de que você está ficando para trás, de que você precisa acompanhar, de que você precisa mostrar que também está evoluindo. Mas o dinheiro foi embora do mesmo jeito. E muita gente gasta dinheiro não porque quer aquilo, mas porque não quer se sentir menor que os outros. Isso é emocional, não é financeiro. Percebe como quase tudo isso está ligado a sentimentos e não a necessidades? Estresse, tristeza, ansiedade, recompensa, tédio, comparação. Se você olhar bem para a sua vida financeira, talvez você vai perceber que muitos dos seus gastos não nasceram de uma necessidade real, nasceram de um estado emocional. E enquanto você não aprender a identificar o gatilho antes da compra, a compra vai continuar acontecendo. A grande virada começa quando você começa a se fazer uma pergunta muito simples antes de gastar. O que eu estou sentindo agora? Parece uma pergunta boba, mas ela é muito poderosa. Porque muitas vezes a resposta não é "eu preciso disso". A resposta é "eu estou ansioso, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou entediado, eu estou querendo me recompensar". E quando você descobre a emoção, você começa a perceber que o problema não se resolve com uma compra. A maioria das pessoas tenta controlar o dinheiro, mas não tenta controlar o que sente. Só que quem controla o que sente, controla o que faz. E quem controla o que faz, controla o que acontece com o dinheiro. Educação financeira sem educação emocional não funciona, porque na hora da emoção, a razão fica fraca. E é exatamente por isso que tantas pessoas sabem o que deveriam fazer, mas não conseguem fazer. Então, talvez, antes de aprender a investir melhor, antes de aprender a ganhar mais dinheiro, antes de aprender sobre juros, renda extra ou qualquer outra coisa, você precise aprender a identificar o que você sente antes de pegar o cartão. Porque o dinheiro quase nunca vai embora por causa de uma necessidade real. Ele vai embora porque alguma emoção assumiu o controle por alguns minutos. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a palavra gatilho, porque quando você descobre o que te faz gastar, você começa a recuperar o controle da sua vida financeira. Agora que você já começou a entender que existem gatilhos emocionais que fazem você gastar, a gente precisa falar sobre algo que prende muita gente em um ciclo que parece impossível de sair. Esse ciclo é silencioso, acontece dentro da mente, e a pessoa só percebe quando o dinheiro acabou ou quando a fatura chega. Esse é o ciclo emocional do dinheiro, e entender esse ciclo é uma das coisas mais importantes para quem quer parar de gastar por emoção e começar a ter controle financeiro de verdade. O ciclo começa sempre com uma emoção. Pode ser ansiedade, pode ser tristeza, pode ser estresse, pode ser frustração, pode ser tédio, pode ser até felicidade. Esse é o ciclo emocional do dinheiro, e entender esse ciclo é uma das coisas mais importantes para quem quer parar de gastar por emoção e começar a ter controle financeiro de verdade. O ciclo começa sempre com uma emoção. Pode ser ansiedade, pode ser tristeza, pode ser estresse, pode ser frustração, pode ser tédio, pode ser até felicidade. Alguma emoção aparece. E quando essa emoção aparece, a pessoa sente um desconforto interno, uma vontade de mudar o que está sentindo. Ninguém gosta de se sentir ansioso, ninguém gosta de se sentir triste, ninguém gosta de se sentir frustrado. E a mente começa a procurar uma forma rápida de mudar aquele estado emocional. É aí que entra a ideia da compra. A pessoa começa a pensar que comprar alguma coisa vai ajudar, que ela vai se sentir melhor, que ela merece, que não tem problema, que é só dessa vez. Nesse momento, o cérebro começa a criar justificativas. E isso é muito importante de entender. Antes de gastar, a mente sempre cria uma história para justificar o gasto. Eu trabalhei muito. Eu estou precisando disso. Está barato. É uma promoção. Eu começo a me organizar mês que vem. Eu mereço. Essas frases parecem inofensivas, mas elas são o começo da decisão emocional. Depois vem a compra. E quando a compra acontece, vem uma sensação muito rápida de prazer, de alívio, de recompensa. Parece que o problema diminuiu, parece que o dia melhorou, parece que você fez algo por você. Só que essa sensação dura pouco, muito pouco, e quando ela passa, vem a próxima parte do ciclo, a culpa.
A pessoa olha o saldo, olha a fatura, olha o que comprou e pensa: eu não precisava disso. Por que eu fiz isso? Eu preciso me controlar. Mês que vem eu vou fazer diferente. E nesse momento a pessoa realmente acredita que vai mudar. Ela promete para si mesma que vai se organizar, que vai parar de gastar, que vai cuidar melhor do dinheiro. Só que a promessa foi feita em um momento de culpa, não em um momento de estratégia. Aí o tempo passa, a emoção volta, estresse, ansiedade, tristeza, tédio, e o ciclo começa de novo. Emoção, compra, alívio, culpa, promessa, emoção, compra. E quando a pessoa percebe, ela está presa nesse ciclo há anos. Trabalha, ganha dinheiro, mas o dinheiro nunca fica. Não porque ela não ganha, mas porque ela gasta sempre para resolver emoções momentâneas. Esse ciclo emocional do dinheiro é uma das maiores causas de endividamento, de ansiedade financeira e de falta de liberdade financeira. Porque a pessoa não perde dinheiro em uma decisão grande, ela perde dinheiro em dezenas de pequenas decisões emocionais ao longo do tempo. E o mais perigoso é que esse ciclo não parece um problema financeiro, parece apenas um comportamento normal. A pessoa acha que o problema é que ela ganha pouco, que as coisas estão caras, que a vida está difícil, mas muitas vezes o problema está nesse ciclo silencioso que acontece todo mês. E aqui está a parte mais importante. Você não quebra esse ciclo apenas com planilha. Você quebra esse ciclo com consciência. Você quebra esse ciclo quando começa a perceber o momento exato em que a emoção vira justificativa. Porque existe um momento, alguns minutos antes da compra, em que ainda dá tempo de parar, ainda dá tempo de pensar, ainda dá tempo de decidir com a razão e não com a emoção. A maioria das pessoas não percebe esse momento. Quando percebe, já comprou, já parcelou, já gastou, já foi. Mas quando você começa a entender o ciclo, você começa a identificar esse momento. E esse momento é o momento mais importante da sua vida financeira, porque é o momento em que você decide se continua preso no ciclo ou se começa a construir controle, disciplina e liberdade financeira. Porque no final das contas, gastar por emoção não destrói só o seu dinheiro, destrói a sua tranquilidade. Destrói a sua paz, destrói a sua sensação de controle. E a pessoa começa a viver com uma ansiedade constante, porque ela sente que trabalha e nunca sai do lugar. E isso cansa, isso desanima, isso dá a sensação de que a vida financeira nunca vai mudar. Mas a vida financeira começa a mudar no momento em que você começa a perceber o ciclo antes dele terminar. No momento em que você percebe que não está prestes a fazer uma compra, você está prestes a tomar uma decisão emocional que vai afetar o seu futuro financeiro. E quando você começa a enxergar dessa forma, você começa a recuperar algo que talvez você tenha perdido há muito tempo sem perceber: o controle. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu vou quebrar o ciclo", porque tudo começa quando você decide que não quer mais viver nesse ciclo emocional com o dinheiro. Agora que você já entendeu que existe um ciclo emocional por trás do dinheiro, a gente precisa falar sobre uma coisa que muita gente não percebe. Você não está lutando sozinho contra a vontade de gastar. Existe toda uma indústria, toda uma estrutura, todo um sistema criado para mexer exatamente com as suas emoções, para fazer você gastar sem perceber. E quando você entende isso, você para de achar que o problema é só falta de disciplina e começa a perceber que existe um jogo psicológico acontecendo o tempo todo ao seu redor. Pensa no seguinte: por que as lojas colocam promoção por tempo limitado? Porque aparece últimas unidades. Porque aparece só hoje. Porque aparece frete grátis. Porque aparece 12 vezes sem juros. Nada disso é por acaso. Tudo isso foi estudado para ativar emoções específicas em você. Urgência, medo de perder, sensação de oportunidade, sensação de vantagem, sensação de que você está economizando quando na verdade está gastando. Isso não é sobre preço. Isso é sobre emoção. O ser humano odeia a sensação de perder uma oportunidade. Isso tem nome: medo de perder. Quando você vê só hoje, últimas unidades, última chance, o seu cérebro entra em modo de urgência.
E quando a mente entra em modo de urgência, ela para de pensar no longo prazo e começa a pensar só no agora. E quando você pensa só no agora, você compra. Mesmo que não precise, mesmo que não tenha planejado, mesmo que não seja o melhor momento. Você compra para não sentir que perdeu a oportunidade. Outro gatilho muito forte é o parcelamento. 12 vezes sem juros parece inofensivo, parece pequeno, parece que cabe no bolso. E é exatamente por isso que funciona, porque quando o valor é parcelado, a dor de pagar parece menor. Você não sente o impacto total, você sente só um pedacinho. E quando você junta vários pedacinhos de várias compras emocionais, você cria uma bola de neve financeira sem perceber. O frete grátis também é um gatilho emocional. A pessoa compra algo que não precisava só para não perder o frete grátis. Olha como isso é curioso. A pessoa gasta 200 para economizar 20, mas na cabeça dela, ela está economizando. Isso é psicológico, não é racional. As cores das lojas, o jeito que os preços são mostrados, o botão de comprar, o contador de tempo, as notificações, os e-mails, tudo isso é pensado para reduzir o tempo entre a vontade e a compra, porque quanto mais rápido você decide, menos você pensa. E quanto menos você pensa, mais você compra por emoção. As redes sociais também entram nisso. Você vê pessoas viajando, comprando, trocando de carro, mostrando conquistas, mostrando coisas. Aquilo começa a criar uma sensação de que você está ficando para trás, de que você precisa acompanhar, de que você também merece, de que você também precisa viver aquilo. E muitas compras hoje não são feitas por necessidade, são feitas por comparação. E comparação é emoção, não é planejamento financeiro. Quando você entende isso, você começa a perceber que, se você não tiver consciência, você vira um alvo fácil. Não porque você é fraco, mas porque tudo foi feito para mexer com seu emocional. E é por isso que parar de gastar por emoção não é só uma questão de força de vontade, é uma questão de estratégia. Você precisa criar mecanismos para não decidir no calor da emoção, para não decidir no impulso, para não decidir na urgência. A pessoa que não tem controle emocional compra quando vê. A pessoa que tem controle emocional compra quando decide. E essa é uma diferença muito grande. Quem compra quando vê, vive sempre com o dinheiro indo embora. Quem compra quando decide, começa a ter controle, começa a ter dinheiro sobrando, começa a construir liberdade financeira. E talvez uma das coisas mais importantes que você pode aprender sobre dinheiro seja essa. O mercado quer que você decida rápido, porque decisão rápida é decisão emocional. Mas a sua vida financeira só muda quando você começa a tomar decisões devagar, decisões pensadas, decisões conscientes. Porque toda compra por impulso é uma decisão rápida que afeta o seu futuro por muito tempo. Então a pergunta começa a mudar. Não é mais, eu posso comprar? É, por que eu quero comprar isso agora? Não é mais, está barato? É, eu preciso disso? Não é mais, cabe na parcela? É, isso está me aproximando ou me afastando da minha liberdade financeira? E quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a sair do controle das emoções e começa a entrar no controle da razão. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "eu não compro por impulso", porque a partir do momento que você para de decidir no impulso, a sua vida financeira começa a mudar. Agora, a gente precisa falar sobre uma diferença que parece simples, mas que muda completamente a vida financeira de uma pessoa. A diferença entre comprar por emoção e comprar por inteligência. Porque as duas coisas parecem iguais por fora. Nas duas você passa o cartão, nas duas o dinheiro sai, nas duas você leva alguma coisa para casa. Mas por dentro, a decisão foi completamente diferente. E essa diferença, repetida ao longo do tempo, é o que separa quem vive sempre sem dinheiro de quem começa a construir liberdade financeira. Comprar por emoção normalmente é rápido. Não tem muito pensamento, não tem planejamento, não tem estratégia. Tem vontade, tem impulso, tem uma emoção pedindo alívio ou recompensa. A pessoa vê, sente vontade, cria uma justificativa e compra. Muitas vezes ela nem estava pensando naquilo antes. Foi algo do momento. E quando a compra é emocional, o foco está no agora. No prazer agora, no alívio agora, na sensação agora.
O problema é que o dinheiro que sai agora faz falta depois. E é por isso que quem compra por emoção quase sempre sente que trabalha, mas o dinheiro nunca fica. Comprar por inteligência é diferente. Comprar por inteligência é mais devagar. Tem pausa, tem pergunta, tem consciência. A pessoa pensa, eu preciso disso ou eu só quero isso? Isso vai melhorar minha vida de verdade ou só vai me dar uma sensação momentânea? Isso está dentro do meu planejamento financeiro ou estou decidindo no impulso? Essa compra está me aproximando ou me afastando da minha liberdade financeira? Percebe como a compra inteligente não começa no cartão, começa na pergunta? Existe uma frase muito forte que pode te ajudar a mudar sua vida financeira se você começar a usar de verdade. Compra emocional, compra prazer imediato, compra inteligente, compra liberdade futura. Essa frase resume muita coisa, porque toda vez que você compra algo por impulso, você está escolhendo prazer agora. E toda vez que você guarda, investe ou deixa de comprar algo que não precisa, você está escolhendo liberdade futura. O problema é que o prazer imediato é visível. Você vê o produto, você pega, você usa, você sente. A liberdade futura é invisível. Você não vê a liberdade quando decide não comprar. Você não vê a liberdade quando guarda dinheiro. Você não vê a liberdade quando investe. Por isso é difícil, porque parece que você está abrindo mão de algo agora por algo que você nem consegue ver direito. Mas ao longo do tempo, a diferença entre essas duas decisões cria duas vidas completamente diferentes. Quem vive comprando por emoção, normalmente tem a casa cheia de coisas e a conta vazia. Quem começa a comprar por inteligência, muitas vezes demora mais para ter algumas coisas, mas começa a ter algo muito mais valioso. Tranquilidade, reserva, investimento, liberdade financeira, paz para dormir sem preocupação. E isso não tem preço. A compra emocional normalmente responde à pergunta, eu estou com vontade? A compra inteligente responde à pergunta, isso faz sentido para minha vida? A compra emocional pensa no mês. A compra inteligente pensa nos anos. A compra emocional pensa se cabe na parcela. A compra inteligente pensa se cabe na vida. E essa é uma diferença muito profunda. Talvez uma das maiores mudanças que alguém pode fazer na vida financeira é criar um espaço entre a vontade e a decisão. Porque é nesse espaço que mora a inteligência financeira. A pessoa que gasta por emoção não tem espaço entre a vontade e a compra. Ela sente e compra. A pessoa que começa a ter controle financeiro cria uma regra. Sentiu vontade? Espera. Pensou em comprar? Espera. Viu uma promoção? Espera. Esse tempo parece pequeno, mas ele salva a sua vida financeira, porque a emoção é rápida. Se você esperar, a emoção passa. E quando a emoção passa, a razão volta. E quando a razão volta, muitas compras deixam de fazer sentido. E cada compra que deixa de acontecer é um dinheiro que fica. É um dinheiro que pode virar reserva, que pode virar investimento, que pode virar liberdade financeira. Parar de gastar por emoção não significa que você nunca mais vai comprar nada. Não significa que você não pode aproveitar a vida. Não significa viver preso ao dinheiro. Significa apenas que você para de tomar decisões financeiras no calor da emoção e começa a tomar decisões financeiras com consciência. E essa mudança parece pequena, mas ao longo de meses e anos, ela muda completamente o destino financeiro de uma pessoa. Porque no final das contas, a vida financeira de alguém não é definida pelas compras que ela faz. É definida pelas compras que ela evita. É definida pelas vezes que ela pensou no futuro em vez de pensar só no agora. É definida pelas decisões silenciosas que ninguém vê, mas que ao longo do tempo constroem algo que muita gente sonha, mas pouca gente constrói. Liberdade financeira, tranquilidade e controle sobre a própria vida. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu escolho comprar com inteligência", porque essa decisão, repetida muitas vezes ao longo da vida, pode mudar completamente o seu futuro financeiro.
Agora que você já entendeu a diferença entre comprar por emoção e comprar por inteligência, a gente precisa falar sobre algo que pode mudar completamente o seu comportamento financeiro se você começar a aplicar de verdade. Não é uma fórmula mágica, não é algo complicado. É um método simples, mas extremamente poderoso, que tem muito a ver com o estoicismo e com o controle emocional. O espaço entre o impulso e a decisão. O maior problema de quem gasta por emoção é que não existe espaço entre sentir vontade e comprar. A pessoa sente vontade e já compra. Viu, gostou, comprou. Teve um dia difícil, comprou. Ficou ansioso, comprou. Viu uma promoção, comprou. E enquanto esse espaço não existir, a emoção sempre vai ganhar da razão. Porque a emoção é rápida, a emoção não pensa, a emoção reage. E quando você reage financeiramente, você paga por decisões que duraram poucos minutos, mas que vão pesar no seu bolso por muito tempo. O estoicismo ensina muito sobre isso, sobre não reagir imediatamente, sobre criar um tempo entre o que acontece e a sua resposta. E quando você traz isso para o dinheiro, isso se torna uma das ferramentas mais poderosas de controle financeiro e de educação financeira e emocional, porque muitas compras só acontecem porque você decidiu rápido demais. Se você tivesse esperado um pouco, você não teria comprado. Por isso existe uma regra muito simples que pode mudar sua vida financeira se você aplicar de verdade. A regra das 24 horas. Funciona assim. Sentiu vontade de comprar algo que não é uma necessidade real, você não compra na hora. Você espera 24 horas. Só isso. Você não está proibido de comprar. Você só não compra na emoção. Você cria um espaço para a razão voltar. O que acontece na maioria das vezes é impressionante. Depois de algumas horas, ou no dia seguinte, aquela vontade já não é tão forte. Aquela necessidade já não parece tão necessária. Aquela promoção já não parece tão imperdível. Porque a emoção passou. E quando a emoção passa, você começa a pensar melhor. Começa a ver o preço de verdade. Começa a pensar no seu planejamento financeiro, na sua liberdade financeira, nos seus objetivos. Essa regra das 24 horas parece simples, mas ela quebra o ciclo emocional do dinheiro, porque ela impede que a emoção vire compra imediatamente. Ela coloca a razão no meio do caminho. E quando a razão entra, muitas compras deixam de existir. E cada compra que deixa de existir é um dinheiro que fica. E dinheiro que fica pode virar reserva, pode virar investimento, pode virar tranquilidade, pode virar liberdade financeira. Existe também outra pergunta muito poderosa que você pode começar a usar sempre que sentir vontade de comprar algo. Isso aqui é uma necessidade ou é uma emoção? Parece uma pergunta simples, mas ela muda o jogo. Porque muitas vezes a resposta sincera não é "eu preciso". É "eu estou ansioso, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou querendo me recompensar". E quando você identifica a emoção, você percebe que a compra não resolve o problema. Outra pergunta muito forte é: isso aqui compra prazer ou compra liberdade? Porque quase todas as compras emocionais compram prazer imediato. E quase todas as decisões inteligentes compram liberdade futura. Quando você começa a fazer essa pergunta, você começa a enxergar o dinheiro de outra forma. Você para de ver o dinheiro só como algo que compra coisas e começa a ver o dinheiro como algo que compra tranquilidade, tempo e liberdade financeira. E aqui está uma coisa muito importante. Controlar o impulso não é fácil no começo, porque o cérebro gosta de recompensa rápida. O cérebro gosta de novidade. O cérebro gosta de prazer imediato. Mas o cérebro também aprende com o hábito. E quando você começa a criar o hábito de esperar, o hábito de pensar, o hábito de não comprar na hora, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a sentir prazer em ter controle. Você começa a sentir prazer em ver o dinheiro sobrando. Você começa a sentir prazer em ver sua reserva crescendo. Você começa a sentir prazer em ver seus investimentos aumentando. E esse é um tipo de prazer muito mais poderoso, porque ele não dura minutos, ele dura anos. Parar de gastar por emoção não é sobre nunca mais comprar nada. É sobre parar de ser controlado pelo impulso.
É sobre você decidir, e não a sua emoção decidir por você. Porque toda vez que você compra no impulso, você está entregando o controle da sua vida financeira para uma emoção momentânea. E toda vez que você espera e pensa, você está retomando o controle da sua vida financeira. E no final das contas, liberdade financeira não é sobre dinheiro, é sobre controle. Controle das emoções, controle dos impulsos, controle das decisões. Porque quando você controla suas decisões financeiras, o dinheiro começa a ficar. E quando o dinheiro começa a ficar, sua vida começa a mudar, de uma forma silenciosa, mas muito poderosa. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu vou esperar 24 horas", porque essa regra simples pode evitar muitas decisões emocionais e pode salvar a sua vida financeira ao longo do tempo. Agora eu quero entrar em uma parte mais profunda, porque muitas pessoas acham que gastam dinheiro por causa de promoção, por causa de propaganda, por causa de falta de controle. Mas existe um motivo muito mais profundo por trás de muitas compras emocionais, e pouca gente tem coragem de falar sobre isso. Muitas pessoas não compram coisas, compram sentimentos. Compram validação, compram status, compram a sensação de pertencimento, compram a sensação de sucesso, compram a sensação de que estão indo bem na vida. Pensa com sinceridade, quantas coisas as pessoas compram não porque precisam, mas porque aquilo comunica alguma coisa. Um carro não é só um carro, ele comunica status. Uma roupa não é só uma roupa, ela comunica imagem. Um celular não é só um celular, ele comunica poder de compra. Muitas compras são silenciosamente uma forma de dizer para o mundo: eu estou bem, eu venci, eu tenho valor, eu consegui. Isso não é uma decisão financeira, isso é uma decisão emocional. O problema é que quando você começa a usar o dinheiro para comprar validação, você entra em uma corrida que nunca termina, porque sempre vai existir alguém com algo melhor. Alguém com algo mais novo, alguém com algo mais caro. E se a sua autoestima estiver ligada ao que você compra, você vai gastar dinheiro a vida inteira tentando provar alguma coisa para alguém. E isso é uma armadilha emocional e financeira ao mesmo tempo. Muitas pessoas gastam dinheiro para não se sentirem para trás. Outras gastam para se sentirem aceitas. Outras gastam para se sentirem importantes. Outras gastam para se sentirem recompensadas. Outras gastam para preencher um vazio. E enquanto o dinheiro for usado para preencher algo emocional, ele nunca vai ser usado para construir algo financeiro. Essa frase é muito importante. Dinheiro usado para preencher vazio nunca constrói liberdade. O estoicismo fala muito sobre isso, sobre não basear a sua vida na opinião dos outros, sobre não precisar provar nada para ninguém, sobre viver de acordo com a sua realidade e não de acordo com a expectativa dos outros. Quando você traz isso para o dinheiro, isso muda tudo, porque você para de gastar para mostrar e começa a gastar com propósito. Você para de gastar para impressionar e começa a guardar para construir. Você para de viver para fora e começa a construir por dentro. Existe uma pergunta muito forte que pode te ajudar a evitar muitas compras emocionais. Se ninguém pudesse ver isso que eu estou comprando, eu ainda compraria? Essa pergunta é poderosa, porque muitas compras são sociais, não são pessoais. A pessoa compra porque os outros vão ver, porque os outros vão notar, porque os outros vão reconhecer. Mas quando você tira o público, muitas dessas compras perdem o sentido. Outra coisa importante, muitas pessoas cresceram acreditando que sucesso é aparência, que sucesso é o carro, que sucesso é a roupa, que sucesso é o celular, que sucesso é a casa. Mas sucesso financeiro de verdade quase nunca aparece. Sucesso financeiro de verdade é investimento, é patrimônio, é reserva, é renda passiva, é liberdade financeira. E essas coisas não aparecem na rede social, não aparecem na rua, não aparecem na foto. Por isso pouca gente valoriza, mas é isso que muda a vida de alguém. A pessoa que quer parecer rica toma decisões para ser vista. A pessoa que quer ser livre toma decisões para o futuro. E essa é uma diferença muito grande. Porque quem quer parecer rico muitas vezes está endividado.
E quem quer ser livre, muitas vezes parece simples por fora, mas está construindo uma vida tranquila por dentro. Parar de gastar por emoção também passa por parar de tentar provar alguma coisa para os outros. Passa por entender que você não precisa mostrar nada para ninguém. Passa por entender que liberdade financeira vale muito mais do que aparência. Passa por entender que muitas das coisas que a sociedade chama de sucesso são, na verdade, prisões caras que a pessoa precisa trabalhar a vida inteira para sustentar. A mentalidade muda quando você começa a pensar assim: eu não quero parecer rico, eu quero ser livre. Eu não quero impressionar, eu quero ter tranquilidade. Eu não quero viver uma vida cara, eu quero viver uma vida leve. Porque uma vida leve custa menos, e uma vida que custa menos é mais fácil de sustentar. E uma vida que é fácil de sustentar te dá algo que não tem preço: paz e liberdade. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "eu não preciso impressionar ninguém", porque quando você entende isso, você começa a tomar decisões financeiras muito mais inteligentes. Agora eu quero que você imagine duas pessoas com o mesmo salário, vivendo na mesma cidade, com as mesmas oportunidades. As duas trabalham, as duas se esforçam, as duas querem melhorar de vida, as duas querem ter dinheiro, querem ter tranquilidade, querem ter liberdade financeira. Mas depois de alguns anos, a vida dessas duas pessoas é completamente diferente. Uma continua sempre apertada, sempre preocupada, sempre esperando o próximo salário. A outra começa a ter dinheiro sobrando, começa a ter reserva, começa a investir, começa a ter tranquilidade e começa a construir liberdade financeira. E a pergunta é, se elas ganham praticamente a mesma coisa, por que a vida financeira delas ficou tão diferente? A resposta quase nunca está no salário, está no comportamento, está nas decisões pequenas do dia a dia, está no controle emocional, está no fato de que uma gasta por emoção e a outra gasta por decisão. Essa diferença parece pequena no começo, mas ao longo dos anos, ela cria duas vidas completamente diferentes. A pessoa que gasta por emoção vive no automático. Ela trabalha, ganha, gasta, se arrepende, promete que vai mudar e depois repete tudo de novo. O dinheiro entra com esforço e sai com emoção. Essa pessoa muitas vezes não é irresponsável. Ela só nunca aprendeu a lidar com o próprio comportamento financeiro. E quando o comportamento não muda, o resultado também não muda. Anos passam e a pessoa continua presa financeiramente, mesmo trabalhando muito. A outra pessoa não é mais inteligente, não é mais sortuda, não ganha muito mais. A diferença é que ela começou a perceber o próprio comportamento. Ela começou a perceber que muitas vontades eram emocionais. Ela começou a esperar antes de comprar. Ela começou a evitar compras por impulso. Ela começou a guardar um pouco todos os meses. Ela começou a investir um pouco todos os meses. No começo, parecia que não fazia diferença. Parecia pouco, parecia que não mudava nada. Mas o tempo começou a passar. Depois de 1 ano, ela tinha uma pequena reserva. Depois de 2 anos, ela já não ficava desesperada com imprevistos. Depois de alguns anos, ela começou a ter investimentos. Depois de alguns anos, ela começou a ver o dinheiro trabalhando para ela. Depois de alguns anos, ela começou a perceber que não estava mais presa como antes. E tudo isso começou com uma decisão simples: parar de gastar por emoção. O mais interessante é que, no começo, a vida da pessoa que gasta por emoção parece melhor. Ela compra mais, ela troca mais, ela aproveita mais. Ela parece estar evoluindo mais rápido. A pessoa que controla o dinheiro parece que está andando devagar, parece que está abrindo mão de coisas, parece que está se privando. Mas isso é só no começo, porque o tempo mostra a verdade. Depois de alguns anos, a pessoa que gastava por emoção tem muitas coisas, mas não tem tranquilidade. Tem contas, tem parcelas, tem preocupação, tem dependência do salário. A outra pessoa talvez não tenha tantas coisas, mas tem algo muito mais valioso. Ela tem controle, ela tem reserva, ela tem investimento, ela tem liberdade financeira, ela tem paz. Isso acontece porque gastar por emoção é pensar no agora. Controlar o dinheiro é pensar na vida.
Gastar por emoção resolve um sentimento por alguns minutos. Controlar o dinheiro resolve a sua vida por muitos anos. E essa é uma diferença muito grande. Talvez a melhor forma de entender isso seja pensar que toda compra por emoção está comprando uma sensação, mas toda decisão inteligente está construindo uma vida. E quando você começa a enxergar dessa forma, você começa a perceber que o problema não é comprar. O problema é comprar sem pensar. Comprar para aliviar emoção. Comprar para se sentir melhor. Comprar para impressionar. Comprar para fugir de um sentimento. A pessoa que aprende a controlar isso começa a viver uma virada silenciosa. O dinheiro começa a sobrar. A ansiedade começa a diminuir. A sensação de controle começa a aparecer. A pessoa começa a perceber que não é o dinheiro que controla a vida dela, é ela que começa a controlar o dinheiro. E essa sensação muda tudo, porque não é só sobre dinheiro, é sobre paz, é sobre tranquilidade, é sobre liberdade de verdade. E essa virada não acontece quando você ganha mais dinheiro. Ela acontece quando você começa a tomar decisões diferentes com o dinheiro que você já ganha hoje. Porque, no final das contas, a vida financeira de alguém não é definida pelo salário, é definida pelo comportamento repetido todos os meses, pelas decisões silenciosas, pelas vezes que a pessoa sentiu vontade de gastar e decidiu esperar, decidiu pensar, decidiu não comprar, decidiu guardar, decidiu investir, decidiu construir algo que ninguém está vendo agora, mas que no futuro vai mudar completamente a vida dela. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase "Eu estou construindo minha liberdade", porque a liberdade financeira começa exatamente quando você para de gastar por emoção e começa a decidir com consciência. Agora eu quero te entregar algo muito prático, porque até aqui a gente falou sobre emoção, comportamento, gatilhos, ciclo emocional, decisões por impulso, mentalidade, mas existe uma regra simples que pode mudar sua vida financeira se você começar a aplicar hoje. Não é teoria, não é filosofia, é uma regra de comportamento. Porque no final das contas, quem consegue controlar o dinheiro não é quem sabe mais, é quem tem regras claras para não deixar a emoção decidir. A primeira regra é muito simples. Nunca compre nada para aliviar uma emoção. Parece óbvio quando você escuta, mas pensa quantas vezes as pessoas compram porque estão cansadas, porque estão estressadas, porque estão tristes, porque estão ansiosas, porque acham que merecem. Se você começar a prestar atenção, você vai perceber que muitas compras não são sobre o produto, são sobre o sentimento. E toda compra feita para aliviar a emoção normalmente traz arrependimento depois. A segunda regra é a regra das 24 horas, que a gente já falou, mas aqui ela vira uma regra fixa. Sentiu vontade de comprar algo que não é necessidade? Espere 24 horas. Se depois de 24 horas ainda fizer sentido, você pensa de novo. A maioria das compras emocionais não sobrevive a 24 horas. Elas só existem no calor do momento. Quando a emoção passa, a vontade diminui. A terceira regra é uma regra muito forte. Se você não pode comprar 2 vezes, você não pode comprar uma. Essa regra é poderosa porque ela te protege de comprar coisas que vão te deixar apertado, que vão comprometer seu mês, que vão tirar sua tranquilidade. Quem compra no limite, vive no limite. Quem vive no limite, vive sem paz financeira. A quarta regra é: primeiro pague você, depois pague o mundo. O que isso significa? Significa que, quando o dinheiro entrar, uma parte vai para você, para sua reserva, para seus investimentos, para sua liberdade financeira. Depois você paga as contas, depois você gasta. A maioria das pessoas faz o contrário. Paga tudo, gasta tudo e, se sobrar alguma coisa, guarda. E quase nunca sobra. Quem quer mudar de vida financeira precisa inverter essa lógica. A quinta regra é: não parcele emoções. Essa frase é muito forte, porque muitas pessoas não parcelam produtos, parcelam emoções. Parcelam uma vontade, parcelam um impulso, parcelam um momento de fraqueza emocional. E depois passam meses pagando por uma decisão de 10 minutos. Toda vez que você parcela algo que não é necessidade, você está trazendo uma emoção do passado para cobrar o seu futuro. A sexta regra é: toda vez que sua renda aumentar, seu investimento também aumenta.
Porque muita gente melhora de vida, ganha mais, mas continua sem dinheiro, porque aumenta o padrão de vida junto. Se toda vez que você ganhar mais, você gastar mais, você nunca sai do lugar. Mas se toda vez que você ganhar mais, você investir mais, sua vida começa a mudar de verdade. Essas regras parecem simples, mas elas mudam completamente o comportamento financeiro de alguém. Porque elas tiram a decisão da emoção e colocam a decisão em um sistema. Você não decide na hora, você já decidiu antes qual regra vai seguir. E isso é muito importante, porque a emoção é forte no momento, mas a regra é forte ao longo da vida. Pessoas que têm controle financeiro normalmente não são mais inteligentes, elas só têm regras que protegem elas delas mesmas. Porque o maior problema financeiro da maioria das pessoas não está no cartão, não está no banco, não está no salário, está no impulso. E se você não tiver regras para proteger você do seu próprio impulso, você sempre vai sentir que o dinheiro entra e desaparece. A vida financeira começa a mudar quando você para de confiar só na sua força de vontade e começa a criar regras de comportamento. Porque a força de vontade falha quando você está cansado, quando você está triste, quando você está ansioso. Mas a regra continua lá. A regra te protege nos dias em que você não está forte. E talvez a regra mais importante de todas seja essa: nunca tome decisões financeiras importantes em um dia emocionalmente difícil, porque decisões emocionais quase sempre viram problemas financeiros depois. Aprender isso e aplicar isso pode evitar anos de dificuldade financeira, anos de ansiedade, anos de arrependimento. Porque muitas dívidas e muitos problemas financeiros começaram em um dia em que a pessoa não estava bem emocionalmente e tentou resolver um sentimento com uma compra. Se essa parte fez sentido para você, depois comenta a frase: "Eu sigo regras, não emoções". Porque quando você começa a viver assim, o dinheiro para de controlar você e você começa a controlar o dinheiro. Agora, eu quero terminar essa parte do conteúdo te fazendo pensar em uma coisa, de uma forma muito sincera. Imagina a sua vida daqui a 5 anos, se você continuar gastando dinheiro toda vez que sentir ansiedade, toda vez que sentir estresse, toda vez que sentir tristeza, toda vez que sentir que merece uma recompensa. Imagina como vai estar sua vida financeira, sua tranquilidade, sua liberdade, sua paz. Não é uma pergunta para te assustar, é uma pergunta para te acordar. Porque o problema de gastar por emoção é que o preço não aparece na hora, o preço aparece no futuro. Agora, imagina o contrário. Imagina a sua vida daqui a 5 anos, se você começar, a partir de hoje, a pensar antes de gastar, a esperar antes de comprar, a controlar o impulso, a guardar um pouco todos os meses, a investir um pouco todos os meses, a parar de comprar para aliviar emoções e começar a usar o dinheiro para construir liberdade. Não parece uma mudança tão grande no começo, mas ao longo dos anos essa decisão muda completamente o destino de uma pessoa. A vida financeira de alguém não é destruída de uma vez. Ela é destruída aos poucos, em pequenas decisões emocionais que parecem inofensivas. E a vida financeira de alguém também não é construída de uma vez. Ela é construída aos poucos, em pequenas decisões inteligentes que parecem pequenas no momento, mas que ao longo do tempo mudam tudo. Essa é a grande verdade que pouca gente fala. Não são as grandes decisões que mudam sua vida financeira. São as pequenas decisões repetidas durante muitos anos. Toda vez que você gasta por emoção, você está escolhendo aliviar o presente e apertar o futuro. Toda vez que você controla o impulso, você está apertando um pouco o presente e aliviando o futuro. E a maioria das pessoas vive a vida inteira escolhendo aliviar o presente. Por isso, o futuro chega pesado, cheio de conta, cheio de preocupação, cheio de dependência do salário. A pessoa não percebe que foi ela mesma, sem querer, que construiu aquela situação ao longo do tempo. Mas a parte boa é que isso também significa que você pode construir o contrário. Você pode construir uma vida mais leve. Você pode construir uma vida com dinheiro sobrando. Você pode construir uma vida com reserva. Você pode construir uma vida com investimento. Você pode construir uma vida com liberdade financeira. E isso não começa quando você ganha mais. Começa quando você começa a dizer não para algumas emoções que querem decidir por você.
Existe uma frase que resume muito bem tudo isso. Ou você aprende a controlar o que sente, ou o que você sente vai controlar o que você faz com seu dinheiro. E se o que você sente controla o que você faz com seu dinheiro, sua vida financeira sempre vai ser instável, sempre vai ser imprevisível, sempre vai depender do seu estado emocional. A verdadeira educação financeira começa quando você entende que dinheiro e emoção estão ligados, que gastar não é só uma decisão financeira, é uma decisão emocional. Que enriquecer não é só saber investir, é saber se controlar. Que liberdade financeira não é só sobre dinheiro, é sobre comportamento, disciplina, paciência e controle emocional. Talvez a grande virada de chave seja essa: parar de perguntar quanto custa isso e começar a perguntar quanto da minha liberdade isso custa. Porque quando você começa a pensar assim, você começa a ver o dinheiro de outra forma. Você começa a ver que muitas coisas que parecem baratas custam caro, porque custam sua tranquilidade, sua reserva, seus investimentos, sua liberdade futura. E quando você começa a pensar em liberdade, em vez de pensar só em compra, algo muda dentro de você. Você começa a tomar decisões diferentes. Você começa a agir diferente. Você começa a viver diferente. E aos poucos, sem fazer barulho, sua vida financeira começa a mudar. Sua ansiedade começa a diminuir. E você começa a sentir uma coisa que talvez você não sinta há muito tempo quando o assunto é dinheiro: controle. Se essa parte fez sentido para você, depois comente a frase: eu escolho minha liberdade, não meus impulsos, porque a vida que você vai ter no futuro depende muito das decisões financeiras e emocionais que você começa a controlar a partir de hoje. E se você chegou até aqui, eu quero falar algo direto com você. Porque quem assiste um vídeo até o final sobre dinheiro, emoção e controle financeiro, normalmente não está aqui só por curiosidade. Está aqui porque, de alguma forma, sente que precisa mudar alguma coisa na própria vida. E se em algum momento desse vídeo você se identificou, se você percebeu que muitas vezes não era falta de dinheiro, mas sim decisões emocionais, então você já deu o primeiro passo, que é a consciência. Mas consciência sem ação não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é decisão. E talvez hoje você precise tomar uma decisão simples: parar de deixar suas emoções controlarem seu dinheiro e começar a controlar suas decisões financeiras. Porque liberdade financeira não começa no banco, começa na mente, começa no comportamento, começa nas pequenas decisões que ninguém vê, mas que constroem a sua vida ao longo dos anos. Então, eu quero te pedir uma coisa muito importante agora. Se esse vídeo te fez pensar, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, se inscreve agora no canal. Esse canal é para pessoas que querem parar de viver no automático, que querem ter controle financeiro, que querem parar de gastar por emoção, que querem construir liberdade financeira e uma vida com mais tranquilidade. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, esse canal é o seu lugar. E eu quero que você comente exatamente essa frase aqui embaixo: eu controlo meu dinheiro, não minhas emoções. Escreve isso, porque quando você escreve, você reforça essa decisão na sua mente. Você começa a criar uma nova mentalidade, uma nova identidade, uma nova forma de se comportar com o dinheiro. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a mostrar para mais pessoas. E você pode ajudar esse vídeo a chegar em pessoas que estão presas nesse ciclo de gastar por emoção e que precisam ouvir exatamente isso que você ouviu hoje. E agora eu recomendo que você assista o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque esse próximo vídeo vai te mostrar como começar a organizar sua vida financeira e construir liberdade financeira na prática, depois que você aprende a controlar suas emoções. Então clica no próximo vídeo que está na tela e continua, porque entender isso pode realmente mudar a forma como você lida com dinheiro e com a sua própria vida.